Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio, e o Link Espírito Santo está começando. E você vai ver em destaque na nossa edição de hoje. Espírito Santo bate novo recorde e registra 21 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Defensoria Pública quer informações sobre a eficácia e procedência dos túneis de desinfecção montados nos terminais da Serra. A Secretaria de Saúde começa inquérito sorológico que vai testar 32 mil pessoas para a Covid-19. Com estoque de sangue muito abaixo do ideal, o Hemóis começa a campanha para a coleta itinerante de doações. E o Ministério da Infraestrutura libera a construção do Centro Portuário de São Mateus. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quarta-feira? Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. Nós abrimos essa edição do Link falando de mais um recorde de mortes no Espírito Santo por Covid-19. 21 pessoas perderam a vida por causa da doença nas últimas 24 horas. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o governador Renato Casagrande falou sobre as novas mortes, a capacidade de testagem do LACEN e anunciou medidas importantes para o transporte público. Vamos acompanhar. Nós estamos fazendo um esforço gigantesco para a abertura de leitos de enfermaria, mas especialmente leitos de UTI. Nós temos hoje exclusivos para a Covid 408 leitos, tudo equipado, para que a gente possa atender pessoas que dependam do tratamento da Covid-19. Mas vocês estão vendo também que mesmo com toda a assistência, mesmo com todo atendimento, a gente não tem conseguido evitar que pessoas percam a vida. Hoje mesmo nós tivemos 21 pessoas que foram contabilizadas que perderam a vida na data de hoje. Mas assim, em torno de 15 pessoas por dia, pelo menos, têm perdido a vida devido ao coronavírus. E o que aconteceu é que o nosso laboratório central, nós temos encontrado dificuldade na aquisição, na entrega. Na aquisição não, nós já compramos, mas na entrega dos kits de extração. Isso para fazer o teste, de coronavírus. E isso tem atrasado a velocidade e a capacidade do laboratório. O laboratório tem mais capacidade de fazer teste do que está fazendo por falta de material. O material foi comprado, está sendo entregue, mas não totalmente entregue como nós temos necessidade. Tivemos, a partir dessa segunda-feira, hoje é quarta, uma nova matriz de risco. A primeira matriz de risco levava em consideração a incidência do vírus em cada município, e com base nisso a gente definiu o risco baixo, o risco moderado, o risco alto e risco extremo. Então foi uma matriz mais simples. A partir desta semana, de segunda-feira, de domingo, mas começou a operar na segunda-feira, uma matriz de risco que levou em consideração o percentual de leitos, de UTI ocupados. Então, o grau de incidência em cada município, o percentual de leitos de UTI, então a matriz de risco um pouco mais complexa, que também permitiu a gente apresentar um plano de convivência com a pandemia, fechando e orientando a não mobilização de algumas pessoas, de alguns setores, de alguns serviços, e ao mesmo tempo permitindo de forma alternada e gradual o funcionamento do comércio em alguns municípios do estado, especialmente na região metropolitana, em Fundão e Santa Teresa. A primeira matriz de risco permitiu a gente flexibilizar algumas atividades no interior do estado. Essa segunda matriz de risco permitiu que a gente pudesse tomar uma decisão de ser mais inflexível, mais rígido, mais rigoroso com algumas atividades e poder distribuir a responsabilidade para todo mundo. Isso, como eu disse ontem, tem dado certo, O primeiro dia a gente cresceu um pouquinho no isolamento social comparado com a segunda-feira da semana passada. Também ontem, na terça-feira, a gente cresceu um pouquinho, também 1% comparado com a terça-feira da semana passada. O Espírito Santo, na terça-feira da semana passada, tinha 46,6% de isolamento. Ontem nós tivemos 47,4% de isolamento. A Grande Vitória cresceu 1% também, saiu de 46% para 47%. Então nós estamos conseguindo manter
mas queremos crescer um pouco mais o isolamento, tá? Para que a gente tenha a capacidade de gestão dos leitos e a gente possa salvar, então, mais vidas. Nós estamos com 67% dos leitos de UTI ocupados no estado. Então, esse é um trabalho que a gente começou na segunda, que a gente precisa da colaboração de todo mundo para que dê certo. Se não der certo, como já dissemos a vocês, um passo atrás. A partir de domingo, nós não aceitaremos no Sistema Transcol, sistema de transporte coletivo da Grande Vitória, gerenciado pelo governo do estado, nós não aceitaremos mais dinheiro nos ônibus, né? A partir de domingo. Fizemos um entendimento com os sindicatos rodoviários, com o sindicato das empresas, os cobradores, né, estarão afastados com manutenção do contrato, utilizando a medida provisória, a legislação federal que permite que a empresa possa manter um vínculo e reduzir o salário e tem uma complementação por parte do governo federal deste salário. Então, o cobrador por 60 dias manterá o seu salário, estará afastado da atividade de cobrador e isso permitirá que 60 dias depois eles voltem para suas atividades. Ninguém será afastado ou demitido da sua atividade. E alguns cobradores cumprirão o papel de vender cartão nos terminais, mas nós já temos as lojas de venda dos cartões, tanto nos terminais, como também em diversas farmácias e outros tipos de comércio pela região metropolitana. Temos uma unidade móvel que também anda vendendo cartão GV, né, para que a partir de domingo a gente não tenha mais dinheiro circulando nos ônibus. Dinheiro é vetor para o contágio e a gente também retira o trocador de dentro do ônibus, que é uma segurança para ele, né, está fora do ônibus e também é menos uma pessoa dentro de um ônibus e isso diminui esse número de pessoas, então é mais segurança para todo mundo. Então, a partir de domingo, nós não teremos mais dinheiro circulando dentro dos ônibus. Quem ainda não tem o cartão, passa a adquirir o cartão, é fácil de adquirir, muitos locais vendem esse cartão, você aplica e coloca um saldo de crédito para poder utilizar a partir de domingo, que nós não teremos mais cobradores nos ônibus. Mais um dia triste para o estado, mais um recorde de mortes e novos casos confirmados. A gente recebe novamente o Álvaro Guareschi aqui no estúdio para fazer um panorama mais detalhado sobre os dados de hoje, né, da Covid-19. Álvaro, boa noite para você. E aí, Fabiano, boa noite, Adriana. Boa noite, Álvaro. Quem tá em casa. Todo dia a gente está quase falando de recordes aqui, né? E cada vez parece que é mais difícil de bater, mas a gente está batendo esses números muito tristes. Vamos dar uma olhada então no nosso primeiro gráfico aqui, o panorama com o número de casos confirmados. Olha só, 314 casos nas últimas 24 horas. Ontem eram 5.087, hoje 5.401 casos confirmados. Ontem eram cerca de 220 que a gente falou, né? E hoje a gente já bateu 314 casos em 24 horas. Vamos continuar para dar uma olhadinha no painel, como é que fica essa situação? Então, Vila Velha continua aparecendo na frente, 1.181 casos. Depois a Serra com 1.069, aí tem Vitória, Cariacica, Viana, Guarapari e São Mateus. O bairro ainda que tem mais número de casos confirmados é Jardim Camburi. Quer dizer, e depois voltou, isso. Foi Praia da Costa e agora voltou a ser Jardim Camburi. Voltou a ser Camburi, eles ficaram até empatados ontem. Isso. E aí aqui agora depois Vila Velha, Praia da Costa, e aí Itapuã, Jardim da Penha e Colina de Laranjeiras. A taxa de letalidade também subiu, 4,31% aqui no estado. E curados são 2.128 casos, né? Então, mais de 3.000 casos ainda em tratamento não foram curados. Olha só, aqui no número das comorbidades, 937 pessoas têm problemas cardíacos, 422 têm diabetes. Álvaro, só destacar uma coisa aqui, olha, a gente está observando que cada dia a gente vem comentando sobre isso, né, dos casos, como cresce o número de pessoas que têm problemas cardiovasculares, entendeu? Uhum. Então, a gente observa que isso realmente é um problema crescente, né, Adriana? A gente vê ali pelos números, né, que as pessoas que têm problemas cardíacos são as pessoas que mais sofrem com as consequências da Covid-19. Pois é. E aí a gente consegue ver ali também, né, que quem tem diabetes
também tem números bastante complicados, 422. E aí a gente vê obesos, 248. Nós tivemos no começo da pandemia uma situação muito grave com os obesos, porque foram as principais vítimas fatais da Covid-19 aqui no estado. Hoje a gente já vê uma alteração nesse quadro, mas a obesidade está diretamente relacionada a complicações da Covid. Exatamente. E aí a gente continua vendo ali no gráfico que as mulheres ainda são a maioria, né? A maioria, né? Logo em seguida vem os homens. E aí a gente volta a chamar a atenção para a questão de Vila Velha. Por quê? Porque a cidade de Vila Velha tem adotado medidas muito sérias para tentar reduzir o número de pessoas nas ruas da cidade, não é isso, Álvaro? E é só o isolamento que vai conseguir tirar a Vila Velha dessa posição de estar em primeiro lugar com o número de casos. Pois é, Adriana, e aí em Camburi a gente sempre fala daquela questão da casa de repouso, em Vila Velha também, agora o Ministério Público está entrando para poder fiscalizar essa situação das casas de repouso em Vila Velha. Nós dissemos até isso ontem, 9 idosos de uma casa de repouso de Vila Velha já testaram positivo, outros 2 idosos dessa mesma casa de repouso morreram e ainda estão aguardando os testes dos funcionários, então esse número deve aumentar. Deve aumentar ainda mais, né? Pois é, os números estão aumentando, infelizmente, estão aumentando demais. Inclusive, 21 mortes em 24 horas, já são 233 óbitos desde o início da pandemia. Número muito triste, cada dia que a gente sempre lembra. Parece 233, a gente já vai perdendo meia noção, mas é de um em um, uma pessoa por pessoa. Cada número desse aqui representa uma família que está passando por uma situação muito delicada, perdendo uma pessoa que com certeza ama muito. Vamos continuar então dando uma olhada aqui. Serra continua aparecendo como o lugar onde tem maior número de mortos, 68, seguido de Vitória, Vila Velha, Cariacica, depois Fundão, Afonso Cláudio e Aracruz. E aqui deu uma mudadinha, olha, Jardim Camburi continua na frente com 10 óbitos, mas agora Vila Nova de Colares aparece com 6 óbitos, seguido de Fundão, Centro, aqui em terceiro, seguido de Colina de Laranjeiras. Sim. Vamos continuar? Essa informação aqui, a gente estava tentando checar com a Secretaria de Saúde, mas até agora há pouco eles ainda não haviam nos respondido. Isso aqui é o quadro com o número de gestantes. Aqui no estado tem 38 casos confirmados em gestantes que tiveram Covid-19. E esse mesmo quadro está apontando um óbito. Então, uma gestante teria morrido por Covid-19. A gente ainda não sabe mais detalhes sobre isso. Eu até explorei ali no gráfico que esse óbito foi registrado em Fundão, em uma mulher que tinha entre 20 e 29 anos, mas a Secretaria de Saúde ainda não nos respondeu. Então a gente está aguardando e assim que a gente tiver essa informação, a gente vai atualizar. Se for confirmado realmente esse óbito de uma grávida, deixa eu só fazer um complemento nessa história dos óbitos das gestantes, Álvaro. É porque alguns dias atrás nós tivemos no painel da Covid-19 3 mortes de gestantes. E esse número chamou nossa atenção. Nós procuramos a Secretaria de Saúde, porque é um número que assusta, 3 mortes em gestantes. E naquela ocasião nos foi informado que esse dado estava errado. Isso. Então hoje apareceu um óbito, novamente de gestante, no boletim da Covid, mas nós não temos a confirmação da CESA se esse dado está certo. Exatamente. Lá no gráfico, aqui no gráfico, na realidade, aparece o tempo de gestação. E essa gestação teria dado por volta do terceiro mês, do terceiro trimestre de gestação. Na nossa pesquisa anterior estava apontando também essas mortes, mas enfim, elas foram um erro no painel. E a gente lembra que ontem mesmo a gente ficou em dúvida em relação a um caso de um profissional de saúde que tinha sido retirado aqui do painel. E aí depois a Secretaria até voltou atrás, falou que foi um problema no lançamento. Elas acabam sendo atualizadas o tempo todo, então às vezes a própria Secretaria de Saúde acaba tendo alguma dificuldade nessa atualização. Então, exatamente. Às vezes os dados estão mudando o tempo todo, né? E mudam muito rapidamente. Mas vamos aguardar então essa confirmação. Vamos dar uma olhada então mais adiante no nosso próximo painel, que é o isolamento social. 47,4% de isolamento aqui no Espírito Santo, uma leve queda em relação a anteontem, lembrando que esses dados são do dia anterior, portanto, do dia 12. Águia Branca voltou a aparecer como a cidade que mais respeita o isolamento social, 69,8%. Ontem aparecia aqui em primeiro lugar Pancas. Bom Jesus do Norte tem 40% de isolamento social, já está aparecendo aqui há alguns dias. Grande Vitória, 47,1% de isolamento social. A cidade que mais respeita aqui na Grande Vitória é Fundão, 53,7%. E com quase 10% a menos, a Serra agora aparece aqui como o lugar que menos tem respeitado o isolamento social. Lembrando que estava aparecendo Cariacica aqui no lugar da Serra, como uma cidade que estava
menos respeitando. O ideal é 55%. Vamos lembrar, para começar a pensar em medidas de retomada. Sim. O próximo gráfico, para a gente dar uma olhada agora como está a situação dos leitos aqui no estado, como o próprio governador falou, a nossa ocupação de UTI está em 67,89%, um total então de 277 leitos ocupados aqui no estado. Enfermaria tem 182 leitos ocupados, portanto 47,89%. No geral, somando enfermaria e UTI, 58,25% de leitos ocupados aqui no estado. Lembrando, né, Álvaro, que o governador já disse que se chegarmos a 80% de ocupação dos leitos de UTI, vai tomar medidas mais drásticas, o comércio vai voltar a fechar e aí não é descartado nem a possibilidade do lockdown se chegarmos a 80% dos Pois é o que a gente tem falado também a semana aqui, Adriana, são vários indicadores, o governo do estado está fazendo um trabalho baseado em ciência, então não só essa questão dos leitos, mas também do isolamento social. E aqui a gente vê agora o número de testes, 143 mil testes do tipo PCR, 9.400 testes rápidos. Estou falando, destacando esse número aqui, porque hoje começou o inquérito sorológico. Vamos ver então como é que esses números vão evoluir a partir de agora. A gente vai mostrar, inclusive, daqui a pouco aqui no link o inquérito sorológico. Pois é, uma boa noite para todo mundo, gente. Volta amanhã. Obrigado, Obrigada, Boa noite. Bom, agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. Você pode participar mandando pra gente o seu comentário sobre qualquer assunto do jornal de hoje ou mesmo sugerindo alguma pauta para nossa equipe de reportagem. Não esqueça de colocar o seu nome e a cidade de onde está falando. Anote aí então o nosso WhatsApp. O telefone é 27 999 27 6943. Repetindo, 27 999 27 6943. Se preferir, você pode escanear o QR Code que aparece em seu vídeo aí usando o seu celular. E aí é só escrever o seu comentário e mandar pra gente. Eu e a Adriana aguardamos a sua mensagem e ainda hoje queremos ler a sua mensagem ao vivo aqui no jornal. Bom, o estado começou hoje, né, o inquérito sorológico. 32 mil pessoas no Espírito Santo vão ser testadas para a Covid-19 nas 4 fases de trabalho de investigação. O inquérito vai apontar como a pandemia tem avançado. Nesta quarta-feira, moradores de Jardim Camburi passaram pela testagem. Os trabalhos começaram no início da manhã. A equipe epidemiológica é formada por profissionais identificados com crachá e uniforme. Na capital, um dos bairros escolhidos para a primeira fase do inquérito sorológico foi Jardim Camburi. A escolha das primeiras residências foi definida por meio de sorteio e usando critérios do IBGE. O sorteio está sendo feito todo através de aplicativo. Nós não vamos usar papel, até pelo risco de contaminação. Então a gente tem um smartphone, tem 3 aplicativos instalados nesse smartphone. E aí para o sorteio nós vamos identificar o imóvel e sortear uma residência. Então sorteou a residência, nós vamos sortear uma pessoa. Por exemplo, se tiver 8 pessoas na residência, o próprio aplicativo ele vai sortear uma pessoa. A dona Lucimar foi uma das sorteadas para ser testada. O teste é rápido. Para colher o material, as profissionais tomam todos os cuidados de proteção. Com apenas um furinho no dedo, a síndica deu a sua contribuição para a pesquisa. Depois de 15 minutos, veio o resultado negativo para o novo coronavírus e a aprovação desse trabalho. Você, porque aí não, eu vou ver se eu estou com Covid ou não, né? Eu acredito até que seria bom que todos fizessem, né? Mas só alguns vão ser escolhidos. Além da capital, outros 18 municípios estão incluídos nesta primeira fase de testagem. Ao todo, 27 cidades vão participar do inquérito. O secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, explicou a importância do trabalho e como ele vai ajudar a controlar a Covid-19 no Espírito Santo. Uma projeção estatística de quantos capixabas, quantos residentes no nosso estado tiveram contato com a doença, tenham apresentado sintomas ou não. Como serão realizadas 4 coletas neste inquérito, nós iremos poder medir a proporção de crescimento, estabilização ou redução de casos entre uma coleta e outra, de maneira que a gente consiga reconhecer em que fase nós estamos de transição da doença e quais as medidas de governo serão seguras de serem tomadas pelo nosso governador Renato Casagrande no enfrentamento à pandemia no Espírito Santo. Além disso, o inquérito vai poder permitir, por exemplo, descobrir quantos pacientes positivos não relataram sintoma em qualquer momento, quantos que forem positivos, que relataram qualquer sintomas leves ou sintomas mais característicos da doença. Então,
inquérito ele utiliza uma metodologia de pesquisa validada internacionalmente. Nesta primeira etapa, a Secretaria de Saúde vai aplicar 5.800 testes. Caso algum desses exames dê resultado positivo para a Covid-19, os outros moradores também serão testados. Ele não é para buscar pacientes que estão na fase aguda da doença, os primeiros sintomas da doença, porque esse teste não é adequado para isso. No entanto, para pacientes que têm mais de 7 dias de evolução, ele já tem uma sensibilidade maior. E a partir de 14 dias de evolução, praticamente todos os pacientes que tiveram contato com a doença vão positivar no teste. Ao identificar uma pessoa do domicílio positivo, nós iremos fazer o teste em todas as pessoas daquela casa, daquela família. Então, todos esses casos positivos vão ser devidamente notificados, vão compor o número total de casos diagnosticados no Espírito Santo, e se for identificado de que alguma das pessoas está sintomática, ela terá a indicação também, então, do isolamento domiciliar. A seguir aqui no link, Defensoria Pública quer informações sobre a eficácia dos túneis de desinfecção montados nos terminais. A Anvisa emitiu nota não recomendando o uso dos equipamentos. E ainda em Colatina, alunos do IFES desenvolvem aplicativo para ajudar feirantes a vender produtos pela internet. O link Espírito Santo volta já. Um equipamento que surgiu como um aliado importante no combate à disseminação da Covid-19 agora está sendo questionado pelas autoridades de saúde e até pela Defensoria Pública. Estamos falando dos túneis de desinfecção. Veja na reportagem do Rodrigo Schroeder. Os túneis de desinfecção foram instalados nos terminais do sistema Transcol e também nas unidades de pronto atendimento da Serra. A promessa da empresa responsável pelo equipamento é de que a solução de dióxido de cloro pulverizada no corpo inteiro garante a proteção por até 5 horas. Ali é a higienização, ali é uma coisa boa, é um projeto muito bom que eles botaram ali. Então volta para casa mais seguro? Volto para casa mais seguro, sem problema. Toda viagem que eu faço, que eu trabalho no Continental, eu passo ali, na outra eu passo também. Mas a Defensoria Pública Estadual pediu informações ao município sobre a eficácia dos equipamentos. Requisitando informações e documentos acerca da procedência e eficácia dos túneis de desinfecção que foram instalados no município. Até por não existir até o momento estudos científicos acerca da procedência dessa utilização no combate ao novo Covid em pessoas. A Defensoria também quer analisar o contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa. Muita preocupação, ainda mais nesse contexto de crise, nesse contexto de pandemia mundial, onde os recursos públicos precisam ser otimizados, serem melhores aplicados. Então, assim, a Defensoria Pública solicitou essas informações também no sentido de ter transparência, ter eficácia na utilização desses recursos para áreas que realmente necessitam. Por exemplo, a área da saúde, que está numa situação bem crítica. A ação da Defensoria Pública Estadual leva em consideração a nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com o documento da Anvisa, não foram encontradas recomendações por parte de órgãos como a Organização Mundial da Saúde sobre a desinfecção de pessoas no combate à Covid-19, na modalidade de túneis ou câmaras, e que também não foram encontradas evidências científicas até o momento de que o uso dessas estruturas para desinfecção sejam eficazes no combate ao novo coronavírus. Em outro trecho da nota, a Anvisa diz que a exposição a essas substâncias pode causar reações alérgicas que, em alguns casos, pode ser grave, além de provocar lesões e rachaduras na pele, facilitando a entrada de micro-organismos. O Conselho Federal de Química também se manifestou por meio de nota. Segundo o órgão, nenhum desinfetante deve ser utilizado para descontaminação de pessoas e deve ser aplicado exclusivamente sobre superfícies. Além da cidade da Serra, o município de Aracruz, no norte do estado, também instalou 3 túneis para uso dos moradores. Em São Mateus, o Hospital Roberto Silvares contava com um equipamento, fruto de doação.
Porém, após nota da Anvisa, a Secretaria Estadual de Saúde decidiu desativar o equipamento. O túnel ele existiu no Brasil nas últimas semanas como iniciativa do Sistema S, de alguns colaboradores, de algumas empresas privadas que ofertaram essa tecnologia para os serviços de saúde, para terminais urbanos. Então, houve a instalação de alguns equipamentos desses. No entanto, ao revisar com mais detalhe qual a tecnologia que eles utilizavam, quais os produtos químicos, tanto a Anvisa quanto a Secretaria de Estado da Saúde passou a recomendar a não utilização desses equipamentos por não haver evidências de que, de fato, eles tragam maior proteção no combate ao coronavírus. A Ceturb pediu a retirada dos túneis dos terminais da Serra. Nós pedimos um posicionamento para a Prefeitura da Serra, mas até o fechamento dessa edição nós não tivemos retorno. Já a Secretaria de Saúde de Aracruz, a secretária, Clenira Vanza, disse que o município não estava usando o túnel como forma de combate ao coronavírus, mas que a substância à base de amônia liberada pelo equipamento ajuda na desinfecção de bolsas, sapatos e roupas. Em Colatina, alunos do IFES desenvolveram um aplicativo para ajudar os feirantes a vender os produtos pela internet. É o iFeira Colatina. Quem tem os detalhes para a gente é o Altemar Collin. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, hein? Diante da pandemia do novo coronavírus, vários setores da economia estão prejudicados, entre eles a comercialização de produtos nas feiras livres, que estão suspensas aqui em Colatina desde o dia 21 de março. E agora uma equipe do curso de informática do IFES aqui do município desenvolveu um aplicativo que faz um elo entre o feirante e o comprador. E graças a eles, com o celular nas mãos, é possível que o colatinense tenha novamente produtos fresquinhos em sua mesa. Confira essa história. Há muito tempo o colatinense não vai à feira escolher frutas, verduras e outros produtos diretamente nas bancas. Com a pandemia do coronavírus, as feiras livres do município estão suspensas. Mas essa turma aí deu um jeitinho de tirar proveito dessa situação e ajudar o produtor e também o consumidor. Eles são do curso técnico em informática do IFES Campus Colatina e juntos desenvolveram um aplicativo que possibilita a ligação entre clientes e feirantes cadastrados na prefeitura. Agora, mesmo sem poder ir às feiras, quem quiser pode fazer o pedido e receber em casa os produtos fresquinhos. A ferramenta foi criada pelo aluno G. Anderson. Ele recebeu todo o suporte do professor André e também da coordenadora do curso, a professora Dione. Já em pleno funcionamento, qualquer um pode baixar o aplicativo em seu aparelho. Qualquer pessoa pode estar instalando o aplicativo em seu celular, qualquer cliente, e ali ele vai ter as informações dos feirantes que compõem as feiras livres de Colatina. Dentro desse aplicativo, ele pode procurar tanto pelo nome da pessoa como por produtos, ele entra em contato direto com o feirante e faz a sua negociação. O nosso objetivo foi disponibilizar os contatos dos feirantes para a população, mas a negociação, a entrega, o pagamento é diretamente entre cliente e feirante. Mesmo com as aulas suspensas no campus, o aluno G. Anderson, estudante do último ano do curso técnico em informática, não ficou parado e tratou de dar uma força para essas pessoas que vêm sofrendo as consequências da pandemia, deixando na palma da mão uma ponte entre a tecnologia e a tradição dos produtos vendidos nas feiras livres. Eu já estava trabalhando sobre desenvolvimento de aplicativos e tal, aí em uma oportunidade a Johnny me chamou para participar desse programa, né? Em que ia conectar os feirantes com as pessoas que precisam dos produtos. E aí eu, já trabalhando na área, acabou que eu desenvolvi o aplicativo e ela ia me passando os dados e eu ia cadastrando no sistema. É uma forma de atuar até mesmo pelo próprio campus, né? Mostrar o que você está aprendendo aqui durante todo o curso, mostrar na prática como você ajudar as pessoas. O professor André explica que, por enquanto, o app iFeira Colatina está disponível na plataforma Android. E quem quiser baixar, o processo é bem simples. Esse aplicativo, primeiramente, ele está disponibilizado para a plataforma Android. Então é só entrar na Play Store, procurar lá iFeira Colatina, localizando o arquivo,
você baixa esse arquivo, salvando no seu celular, você consegue acessar. Basicamente, é uma agenda onde você vai ter o contato do feirante, o nome dos feirantes, o que cada um comercializa e o telefone. Então é um aplicativo muito fácil de usar, muito intuitivo e assim, muito bacana de você poder acessar ali na sua tela o contato do feirante que você deseja. Nós estamos disponibilizando os contatos para a população. A questão da negociação é do feirante com o cliente. A coordenadora do curso, o professor e o aluno aproveitaram essa situação de pandemia para tentar auxiliar quem precisa nesse momento. E depois de muita conversa e reuniões, acharam essa saída para amenizar o impacto na vida desses feirantes. Então, como cliente, como servidora, fiquei pensando o que a gente pode fazer nesse momento de pandemia, onde a Feira Livre foi suspensa, para ajudar esses feirantes. E aí, juntamente com o professor André, o G. Anderson, a gente teve essa ideia de desenvolver esse aplicativo para estar disponibilizando os contatos dos feirantes. Agora, quem quiser aproveitar as facilidades do iFeira Colatina, é só baixá-lo no celular e começar a usar. Mas atenção, apenas feirantes cadastrados podem fazer parte do rol na agenda do aplicativo. Se você é produtor ou feirante e quer mostrar os seus produtos através dessa ferramenta, procure a Secretaria de Desenvolvimento Rural de Colatina e faça o seu cadastro. Depois, é só entrar em contato com o IFES Colatina para solicitar a inserção dos dados no aplicativo. Parabéns, então, para essa equipe do IFES Colatina, que proporcionou esse elo entre o feirante e o comprador. Lembrando que todo esse processo também tem um custo para eles, para os idealizadores. Para inserir o aplicativo na plataforma Android, eles tiveram que pagar $25. Já na plataforma Apple, o custo é de $100. Os valores variam entre mensalmente e anualmente. Qualquer um que quiser colaborar, empresários, empresa ou até mesmo pessoa física, pode colaborar. Deve entrar em contato com eles pelas redes sociais ou pelo telefone do IFES aqui do município. Essas são as informações hoje de Colatina. Voltamos agora ao estúdio, aí em Vitória, com vocês. Obrigado, Altemar, pelas informações. Vamos ler aqui as mensagens que vocês mandam pra gente pelo nosso canal de interatividade. Tem a primeira participação aqui do Douglas. Ele é da Serra. Ele diz que trabalha como motorista, socorrista nas duas maiores empresas privadas de remoção do estado. Ele, assim como outros profissionais da área, está com o sentimento de enxugar gelo, pois estamos correndo riscos, pois corre risco, aliás, enquanto parte da população não cumpre o isolamento adequado e o governo não toma medidas mais rígida, para resolver esse problema. Obrigado pela participação, Douglas. A mensagem é da Simone Passos. Ela diz o seguinte: acho um absurdo a quantidade de pessoas fazendo caminhada e o pior, sem nenhuma proteção. Não se preocupam em usar a máscara. Pessoas com crianças, cachorros, como se nada estivesse acontecendo. No meu bairro ontem tinham 19 casos confirmados. Hoje, inclusive, o pai de um amigo meu de infância morreu de Covid-19. Tá, e tem mais uma participação aqui do Júnior. Ele é de Nova Venécia. Ele fala que vê muitos municípios fiscalizando e tomando medidas preventivas e informativas, mas em Nova Venécia, tanto a população está resistente ao uso de máscara, como a administração municipal também não está sendo tão rígida nesse controle. Opinião do Júnior, lá de Nova Venécia. Bom, é isso. Continue participando. O número é o 999-27-6943, 999-27-6943. Bom, por conta da pandemia do novo coronavírus, motoristas que forem pegos com a carteira de habilitação vencida não poderão mais ser multados ou impedidos de dirigir. Nós vamos direto à nossa redação em Linhares conversar com o Cláudio Alves, que tem os detalhes pra gente. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Adriana, e a você que nos acompanha. É isso mesmo, essa medida vale para as carteiras que estão vencidas desde o último dia 19 de fevereiro. A suspensão temporária do prazo está num decreto do governo federal. A Polícia Rodoviária Federal, no entanto, disse que segue fiscalizando aqui no município de Linhares. Para evitar a aglomeração de pessoas nos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e nas entidades públicas e privadas que prestam serviços dessa natureza, o CONTRAN emitiu uma deliberação que interrompe alguns serviços relacionados ao trânsito. O CONTRAN, órgão consultivo e deliberativo sobre o trânsito, segundo o Código de Trânsito do Brasil inteiro, resolveu deliberar por conta do estado de emergência pública do Covid, considerando que muitos cidadãos não estão tendo condição de procurar os órgãos de trânsito para dirigir requerimentos,
protocolar aí pedidos, renovar carteiras, transferir veículos, emplacar veículos, e por isso esses prazos, de maneira geral, foram interrompidos pelo CONTRAN, que é o órgão máximo consultivo no âmbito do trânsito no Brasil. Outro ponto observado na deliberação foi sobre a validade da Carteira Nacional de Habilitação. A CNH, ela que, segundo a dicção do Código, ela vale por até no máximo 30 dias após o seu vencimento. Esse vencimento foi prorrogado por data indeterminada daquelas CNHs que venceram do dia 19/2/2020 para frente, até que essa pandemia se finde, né, se termine e os serviços públicos voltem ao normal, as pessoas possam se dirigir aos serviços públicos. O chefe da delegacia da PRF ainda orientou para que os linharenses não deixem para regularizar a documentação do veículo apenas no fim da pandemia, pois esse tipo de serviço não está paralisado no município. A alternativa do atendimento digital, evidentemente o cidadão a recomendação da polícia para que ele faça desde já o procedimento de renovação da sua carteira, o emplacamento do veículo, que faça o licenciamento do seu veículo, enfim, que tome as providências necessárias, já que essa autarquia está apresentando o serviço de forma diferenciada. E um jovem de 26 anos morreu em um grave acidente na BR-101 em Linhares na madrugada desta quarta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Ednelson da Silva dos Anjos Júnior estava em um automóvel Palio quando perdeu o controle e acabou capotando na altura do quilômetro 131 e morreu. O corpo do rapaz foi encaminhado para o Serviço Médico Legal do município e, após reconhecimento dos familiares, foi liberado para sepultamento. Ednelson trabalhava em uma pizzaria do bairro Novo Horizonte. E olha que boa notícia, sobretudo nesse momento difícil que estamos vivendo, né, nesse desarranjo econômico por causa da pandemia do novo coronavírus. A Proteinorte Alimentos, que atua no setor avícola, com sede aqui em Linhares, anunciou nesta quarta-feira que vai aumentar e modernizar o abatedouro e a implantação de uma fábrica de ração aqui no município. O investimento é de cerca de 25 milhões de reais. A novidade foi anunciada durante a videoconferência com o governador Renato Casagrande. A expectativa é gerar pelo menos 150 novos empregos na região no segundo semestre deste ano ainda. Parte das obras já está em andamento, devendo ser entregue até outubro, e a conclusão total deve acontecer no primeiro semestre de 2021. Fundada aqui em Linhares em 1976, investindo em modernização de seu parque industrial, a Proteinorte oferece ao mercado produtos através das marcas Que Frango e Chicken Alimentos. Por hoje é só. Eu volto à Vitória com vocês, Fabiano e Adriana. Boa noite. Boa noite, Cláudio. A seguir aqui no link, Ministério da Infraestrutura autoriza a instalação de centro portuário em São Mateus. E você vai ver ainda, a pandemia da Covid-19 faz doadores de sangue sumirem do Emóis aqui de Vitória. A gente volta já. Com a pandemia do novo coronavírus, os doadores de sangue sumiram do Emóis aqui de Vitória. Nessa semana, o estoque do tipo O negativo chegou a zerar. Por isso, um trabalho de coleta itinerante está sendo realizado na região metropolitana. Moradores de um condomínio fizeram questão de ser solidários. Após ver uma reportagem sobre a baixa dos estoques do Emóis, a Jéssica e outros moradores deste condomínio na Serra resolveram se mobilizar. Saiu uma reportagem há um tempo atrás falando sobre o banco de sangue ter diminuído o nível, né, de estoque devido a essa questão da pandemia, né, do isolamento. Então, algumas moradoras elas se uniram, entraram em contato com o Emóis para poder trazer hoje o ônibus de doação para o nosso condomínio, para a gente ter a comodidade de fazer dentro de casa a doação. A parceria com os municípios surgiu após baixa nos estoques de sangue da instituição provocada pela pandemia do novo coronavírus. O Leonardo também se dispôs a ajudar. Não dói nada, pessoal super atencioso, a higienização toda feita da melhor forma. Então, com as máscaras de proteção, com a higienização, então, realmente, que outras pessoas possam pegar, né, esse exemplo para que realmente possam salvar vidas, né, contribuindo
com a sociedade e até, por que não, com aqueles que a gente mais ama, né? Nossos parentes, numa situação que possa vir a precisar. Para ele, a satisfação em ajudar ao próximo não tem preço. Com a pandemia que a gente realmente está vivendo, né, e vivenciando, contribuir é um meio, né, de carinho e poder realmente ter um afeto a mais com o próximo. Para doar sangue é preciso ter mais de 16 anos, pesar pelo menos 50 quilos e estar bem de saúde. O ônibus do Hemóis pode percorrer, além de condomínios, igrejas e empresas. Tudo para que não falte, neste momento, algo essencial para a saúde de muita gente. A gente tem visto bastante essa questão de pandemia, de ajuda ao próximo, com alimentos, com produto de higiene. E passou na pergunta, por que não ajudar com o nosso sangue? Que o sangue hoje ele salva vidas, né? Essa ajuda ao próximo. Então é muito gratificante poder fazer essa doação e eu gostaria de fazer um convite a quem está assistindo, né? Síndicos, as pessoas de condomínio, que elas também podem entrar em contato com o Hemóis para levar o ônibus até o condomínio delas, para fazer as doações. Hora da gente ler mais mensagens que vocês mandam pra gente aqui pelo nosso canal de interatividade. Olha, tem aqui a mensagem do Harley, de Colina de Laranjeiras, na Serra. Ele pergunta aqui por que o Estado não contrata mais médicos e enfermeiros. A indagação tem que ser feita ao governo do Estado, né? O Júnior, ele diz que ele é de Nova Venécia e ele vê municípios vizinhos fiscalizando e tomando medidas preventivas e informativas, mas em Nova Venécia, tanto a população está resistente ao uso de máscaras, como a prefeitura está deixando a desejar. A reclamação aqui do Júnior. Olha, tem uma mensagem do Barcelos, ele é morador do bairro Coqueiral de Taparica, em Vila Velha, e ele fala assim: sou morador de Vila Velha e gostaria de saber como posso ter acesso ao teste, esse teste sorológico, né? Esse exame, é feito eles dividem isso, né? Espalham, né? Na verdade, se você quer fazer o teste por conta própria, você precisa procurar um laboratório particular e fazer o teste. A testagem ela só está sendo feita em pessoas que têm os sintomas já graves da doença. Na maioria das vezes, esse teste é feito quando a pessoa já vai para o hospital. E agora tem aí o inquérito sorológico que está sendo feito, e nós já mostramos aqui hoje que existe um sorteio. Um sorteio. É feito por meio de um sorteio, as pessoas vão ser sorteadas e essas pessoas sim serão testadas. É isso, a gente agradece todo mundo que participou com a gente. O Ministério da Infraestrutura liberou a exploração do Porto Petrocity em São Mateus. Nós vamos direto para a nossa redação lá no norte do estado, conversar com a Nariane Lopes, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano, Adriana, boa noite a todos. É isso mesmo. Ao todo, foram assinados 8 contratos para exploração de terminais privados em diferentes regiões do país. Entre eles está o do Porto Petrocity, no litoral sul, aqui de São Mateus, que prevê investimentos de 3,2 bilhões de reais. O anúncio foi feito pelo próprio ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, pelas redes sociais. A assinatura do contrato de autorização para a Petrocity construir o Centro Portuário de São Mateus foi por meio de uma sessão online. Estima-se que quase 4.000 empregos sejam gerados com o empreendimento, que será instalado na praia de Uruçuquara, que fica a 80 quilômetros do centro da cidade. A sessão também contou com a participação e o apoio do senador Marcos Duval. Dizer que estou muito feliz com o contrato que foi assinado ontem, onde a União vai estar junto desse projeto do Porto, do Petrocity. Dizer que a Marinha também está junto, então nós estamos trabalhando bastante para que possamos começar o quanto antes essa obra. Infelizmente, por conta da pandemia, não podemos iniciar amanhã, que até o investidor disse que poderia iniciar amanhã, mas por questões aí da pandemia, do isolamento social, nós vamos ter que esperar passar essa fase para começar as obras. Então eu estou muito feliz, vai gerar mais de 3.000 empregos e vai ser um dos maiores investimentos no Brasil após a pandemia. Mudando de assunto, em Jaguaré, município vizinho aqui de São Mateus, um homem foi encontrado morto em um matagal. Por lá também teve carro roubado que foi recuperado pela polícia. Vamos ao nosso giro policial. Policiais militares do 13º Batalhão de São Mateus flagraram um jovem de 22 anos com um carro roubado na noite desta terça-feira no bairro SEAC, em Jaguaré. Segundo informou os militares, ele comprou o carro, um Ford Focus, há aproximadamente 5 meses em Mucuri, na Bahia, e não sabia que o veículo era clonado.
Após verificação no banco de dados do Detran, o veículo havia sido roubado na Serra. Ainda em Jaguaré, o jovem Luander Ferrari Soares, de 24 anos, foi encontrado assassinado na manhã desta terça-feira em uma mata no bairro Novo Tempo. A perícia identificou que a vítima estava com 3 perfurações na cabeça e uma no peito, feitas por arma de fogo. Uma moto vermelha usada pela vítima também foi encontrada. E por hoje é só, Fabiano e Adriano, eu volto com vocês aí no estúdio em Vitória. Uma boa noite a todos, até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Obrigada, Nariane. Em Marataízes, no sul do estado, foi registrada mais uma morte causada pela Covid-19. Nós vamos direto até lá conversar com Samuel de Fraga, que tem as informações pra gente. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano, boa noite para você, boa noite para Adriana e a todos que nos assistem. Olha, é isso mesmo, e trata-se de uma mulher de 46 anos, moradora da localidade de Imburi. A confirmação foi feita nesta quarta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes e essa é a 3ª morte por Covid-19 no município. A paciente foi atendida pelo UPA de Marataízes em 26 de abril, onde realizou o exame. Bom, depois de passar por internação pela Santa Casa de Misericórdia, ela recebeu resultado positivo em 1º de maio. Até amanhã de hoje, o município de Marataízes já contabiliza 70 casos confirmados da doença. 10 pessoas estão curadas. E segundo o painel da Secretaria de Saúde do Estado, Marataízes, Cachoeiro e Presidente Kennedy são os municípios da região sul com mais casos confirmados do novo coronavírus. Marataízes é o município com mais casos confirmados, com 70. Em seguida vem Presidente Kennedy com 41 casos confirmados. E depois Cachoeiro de Itapemirim, que passou para 38 o número de confirmações. Bem, agora a gente vai mudar de assunto para falar de agronegócio, porque em Moitãozinho uma família investiu na produção de macarrão caseiro. Olha, o negócio deu tão certo que agora é uma das principais fontes de renda. Cercados de muito verde e no quintal de casa, que a família De Polo tem sua agroindústria especializada em fazer macarrão caseiro. Uma história que começou há cerca de 8 anos. A receita é antiga e de família. Logo assim que começou a feira, a gente começou com pastel e caldo de cana, né? Para levar para a feira, para estar fazendo lá a feira. E conforme foi evoluindo, a gente começou também a fazer o macarrão. Aí o macarrão a gente começou só com o macarrão tradicional, talharim. E com o passar do tempo, né, a receita que a vovó deu, aquela receita caseira de macarrão que não leva conservante, é só ovo, trigo e água. A gente começou a pesquisar e fomos aprimorando. Além de serem responsáveis pela fabricação da massa do famoso pastelzinho da Feira da Agricultura Familiar aqui em Cachoeiro de Itapemirim, a família se especializou em fazer massa para macarrão caseiro. E olha, é uma receita de família e saem daqui cerca de 40 quilos de massa por produção. É da família Pastro, né, e De Polo, são descendente de italiano. Descendente italiano. Descendente italiano, a gente sabe que é conhecido por saber fazer uma massa boa. Isso mesmo. No começo a gente começou a vender mais mesmo na feira e para os familiares. Aí começou, um amigo compra, aí fala com o vizinho, e aí foi falando de boca a boca, e a gente começou a ter demanda e fomos fazendo, aí a gente viu que tinha já necessidade de ampliar o negócio, porque a gente já não estava dando conta mais, né? E viu que tava lucro. Aí foi a hora que a gente pegou, investiu e falou, vamos cair para dentro, porque é algo que a gente gosta de fazer. A agroindústria, com os equipamentos que agilizam o trabalho das mulheres da família De Polo, foi montada com recursos próprios. A massa é padronizada e os sabores são variados. A gente começou a pesquisar e fomos aprimorando. Hoje a gente faz macarrão de beterraba, de cenoura, de espinafre, de açafrão. E tem, graças a Deus, tendo uma boa saída, né? Vai devagarzinho, a gente vai mudando e vai aprimorando e o pessoal tá gostando. A gente vai modificando as embalagens, cada dia a gente pensa numa coisa e vamos tentando, né, melhorar cada vez mais.
Chegamos em dia de fabricação. A dona Lucimar é responsável pela receita que guarda as 7 chaves. Ela nos contou que não imaginava que o negócio ia dar tão certo, mas hoje, com a feira do produtor suspensa por causa da Covid-19, a massa tem sido o apoio financeiro e seguro da família. Veio numa hora assim para ajudar no orçamento da família, né? Que a gente ultimamente está vivendo mais disso aqui. Mexe com verdura também, mas agora está sendo mais agroindústria. Mas que é um orgulho, porque a gente pode trabalhar em família, né? Trabalha todo mundo mais juntinho. Tem a oportunidade de estar todo mundo junto o dia a dia. E graças a Deus tem sido só vitória. A gente consegue fazer encomenda, a gente entrega de porta a porta, a gente entrega para os supermercados vizinhos aqui da região. Graças a Deus tem saído muito. Depois de desfiar e modelar a massa, ela vai para secagem. Mas muita massa era perdida por causa do clima. Aí veio uma ideia do noivo da Tássila para uma secagem mais rápida, com lâmpada infravermelho. Aí ele comentou, você, amor, eu andando aí, eu já vi que o pessoal usa umas lâmpadas de infravermelho para secar a chapa de pedra, né? Ele falou, a gente pode tentar colocar e fazer um teste, quem sabe dá certo. E deu certo? E graças a Deus deu certo. As massas da família De Polo já são um sucesso absoluto na região. A família já pensa até em ampliar o negócio. E a gente sabe que o bom mágico não revela seu segredo. Mas a matriarca da família dá uma dica para a preparação do bom e velho macarrão caseiro. A gente fazer com amor, né? Muita atenção, com um carinho e saber que as pessoas estão gostando do nosso produto. Então isso leva a gente a fazer cada vez mais, por mais amor no que a gente faz. A massa realmente é muito boa, hein, Adriana, hein, Fabiano? Bom, esses foram os destaques aqui do sul do estado e eu volto amanhã com mais informações aqui do sul do estado. Uma boa noite para vocês e até lá. Obrigada, Samuel. Boa noite. Bom, o link dessa quarta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E você já sabe que para ficar muito bem informado a qualquer hora é só acessar o cinoticias.com.br. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Record News, informação para você crescer.